Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Com grande alegria, nós recebemos você aqui. Quero convidá-lo para participar nesse instante. Você abre a sua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Nós nos alegramos por estar chegando a mais um final de ano, com saúde, podendo pregar a palavra do Senhor e ser encorajado por ela. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. Você que nos acompanha, se você tiver uma Bíblia, você leia conosco. Mateus 6, 25 a 34. O assunto da mensagem de hoje é um dia de cada vez. Quero convidá-lo para orar nesse instante. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer pela Tua palavra, pelo ano que o Senhor nos deu, pelo sustento que tem nos dado através da Escritura. Eu te agradeço por todas as bênçãos recebidas, te agradeço pelos meus irmãos em Cristo, pela igreja, pela salvação, pela Tua providência. Peço a Deus que com singeleza eu possa anunciar a palavra, com simplicidade e poder que vem do céu. Abençoa todas as famílias que nos ouvem nesta noite, que se porventura estão impedidos de vir, que o Senhor também lhes dê condições. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Repito o versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Um dia de cada vez. Hoje ofertamos o último culto de 2020. Certamente nos alegramos por ouvir aqui o testemunho de vida de cada um dos irmãos naquilo que o Senhor realizou em nosso favor e em nós. Quero também celebrar o reconhecimento das autoridades e entender que o culto religioso é serviço essencial à vida das pessoas. Nós nos reunimos hoje para compartilhar a fé, a esperança, orarmos uns pelos outros e nos sustentarmos, conforme a palavra de Deus diz. Portanto, louvo a Deus por podermos nos reunir sem impedimento, com todos os cuidados necessários, segundo as normas de saúde. Meditando sobre qual mensagem pregaria hoje, queridos irmãos, decidi repetir a primeira mensagem que preguei no momento mais duro da pandemia até aqui, na primeira onda, quando ficamos impedidos de nos reunir presencialmente por quase 5 meses.
Então eu repetirei de maneira breve, por causa do tempo já adiantado, a primeira mensagem naquele grupo de mensagens que publiquei, chamado Palavra do Dia. Foram gravações de voz enviada por meio de mídias à igreja. O objetivo do Palavra do Dia foi suprir este rebanho, ou suprir o rebanho do Senhor com sua palavra, de forma personalizada e em tempo real. Como tudo era muito novo, eu acompanhava as notícias de diversas fontes oficiais, lia os fatos e então pregava a palavra de forma personalizada em tempo real, de acordo com as notícias e enfrentamentos que a pandemia de coronavírus trouxe. Sabemos que estamos vivendo um momento também crítico e esperamos no Senhor que, como nos trouxe até aqui, possamos mais uma vez superar e suportar as adversidades. Tendo dito isto, queridos, eu quero começar com uma palavra de gratidão e reconhecimento ao Senhor. Este culto é um culto de ação de graças pelo ano de 2020, porque apesar de tudo que passamos, ou ainda passaremos, sabemos que o Senhor não nos desamparou e não nos desamparará. E esta palavra de reconhecimento, queridos, pela ação de Deus, foi expressa por Samuel. No primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versículo 12, quando, depois da batalha vitoriosa contra os filisteus, o escritor bíblico disse: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Esta é uma palavra digna de toda aceitação e verdadeira do nosso louvor e gratidão a Deus. Ainda estamos sob ameaça de uma pandemia, mas o nosso Senhor é o mesmo e nele nós podemos confiar. Mas enquanto os nossos lábios puderem proclamar, podemos então dizer, à semelhança do que escreveu Samuel: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E temos vivido um dia de cada vez. Palavra do dia número 1. Foi a primeira mensagem que eu preguei naquele período. Foram 60 mensagens durante os 5 meses em que estivemos afastados. E o título era justamente um dia de cada vez. Naquele momento, havia algumas preocupações que eu repito agora. E vocês verão que elas permanecem. No entanto, Deus tem nos suprido em todas as coisas. A preocupação com sustento, causada pela escassez de mercadorias. Temos ouvido de diversos microempresários e empresários a dificuldade com as mercadorias, com a matéria-prima. Muitos têm fechado empresas por conta desta escassez. Nós anunciamos, e talvez seu coração esteja preocupado com isso, como estava no começo. Preocupação com o contágio, uma doença nova, e ainda, de certa maneira, ficamos desorientados pelos veículos de comunicação, pouco interessados na população. Estávamos preocupados com a incerteza quanto ao impacto dessa enfermidade, se ela acometia crianças, idosos, se ela acometia a todos, qual era o risco. Tudo isso estava ali no começo de maneira bem nublada. Nós também ouvíamos bastante pelos meios oficiais sobre a ameaça do colapso no sistema do atendimento hospitalar, efeitos emocionais causados pelo afastamento social. São preocupações que, de alguma maneira,
tem dominado o coração das pessoas e trazido desespero a muitos. No entanto, o Senhor, por sua bondade, tem nos suprido e fortalecido para vivermos um dia de cada vez. De modo que aqui estamos, agora com possibilidade de nos reunir para pastorear a Igreja de Deus por sua palavra, que é luz e vida. Naquele momento, diante destas circunstâncias e neste texto, eu ministrei que deveríamos orar por aqueles que ficariam na linha de frente neste momento. Você deve se lembrar como durante todo esse período nós oramos por trabalhadores da área da saúde. Não só no começo, mas ainda hoje temos orado, dando graças a Deus, porque apesar da escassez anunciada e do caos, o Senhor tem suprido a vida de muitos e também confortado muitas famílias que perderam seus familiares que trabalhavam na saúde. Nós oramos pelo abastecimento àqueles que trabalhavam no campo, ou trabalham no campo, a fim de que as mesas pudessem ser supridas. Oramos também disse também aos irmãos que deveríamos orar pelos que trabalham na manutenção. Os provedores de internet, na época nós estávamos migrando para a internet, era uma coisa muito nova. Hoje nós já estamos um pouco mais avançados, graças ao trabalho dos irmãos. Orávamos pelos transportes e também pelos pastores, que enfrentariam nas suas igrejas uma grande dificuldade. Este foi o primeiro ensino, que diante daquele quadro caótico, nós deveríamos confiar em Deus e orar, buscando a sua presença e intercedendo pelo nosso país, pelos nossos governantes e por todas essas questões que naquela época nos acometiam e que hoje ainda nos acometem. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Certamente, desde março até aqui, nós temos experimentado, em meio a essas ameaças e preocupações, exatamente o que a Escritura nos diz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O cuidado providencial de Deus naquilo que necessitamos. Alguns de nós foram hospitalizados, alguns de nós perderam o emprego, alguns de nós fecharam empresas, alguns de nós ficaram com problemas emocionais pelo distanciamento. Sim, é verdade que nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Contudo, hoje, por exemplo, por meio dos testemunhos pessoais aqui, de pessoas comuns, que estão no mundo peregrinando por causa do pecado, sofrem e gemem com a terra, ainda assim eu pude ouvir com grande gratidão nos lábios que cada um de vocês, irmãos em Cristo, deram testemunho de que Deus supriu em todas as nossas necessidades. Por isso rendemos glória e louvor somente a Deus, somente a Ele toda a glória e tributo dos nossos lábios e do nosso coração. Depois de orientar a igreja a orar, pedindo e intercedendo por aquelas dificuldades, também orientei a igreja a tomar medidas de cuidado. Desde aquele tempo, eu conversei bastante com vocês, a fim de que pudessem tomar o cuidado
colocando as máscaras já desde o começo, limpando as mãos. Isso não afetará a nossa liberdade. Nós devemos ter o cuidado para discernir quando a nossa fé está sendo atacada ou quando algum costume está sendo atacado. Orientei cada um de vocês a confiar na vontade e no controle do Senhor. Nós sabemos que agora que esta enfermidade é muito dinâmica e altamente contagiosa, nós tomamos os cuidados, mas sempre mostrei aos irmãos, e nesta mensagem em particular, que o Senhor controla todas as coisas. Nós deveríamos tomar cuidado da saúde, e também disse nessa mensagem que Deus supre as nossas necessidades, mas que somos responsáveis por levar uma vida mais modesta quanto aos gastos. Evitar fazer gastos exorbitantes neste período, a fim de esperar quais seriam as condições em que viveríamos. As igrejas do nosso presbitério prosperaram, muitos irmãos prosperaram. Tudo isso porque nós podemos descansar no Deus que é providente. E naquele momento eu disse que nós deveríamos tomar todo o cuidado possível, mas que nós somos limitados. Nós não podemos ir além da nossa condição frágil de homens e seres criados. Que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E Ele então governaria as nossas vidas. Mas que vocês, queridos irmãos, querida igreja, deveriam então tomar as medidas de precaução necessária, confiar na vontade e na sua soberania e levar uma vida modesta no controle dos gastos e no orçamento doméstico. Naquele momento também, li na palavra do Senhor, como leio hoje, que devemos descansar no Senhor, vivendo um dia de cada vez, conforme a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora nós não estejamos livres da angústia, Deus providenciou o necessário em seu Filho. Este foi um ponto naquela primeira mensagem do Palavra do Dia, se não me engano, na segunda semana de março, que nós deveríamos descansar no Senhor e não ficarmos excessivamente ansiosos para que os nossos ossos não ficassem enfermos. Isto porque Deus é um Deus que cuida do seu povo, diz o versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, aqui entre aspas, os ímpios, os incrédulos, é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós devemos andar e viver um dia de cada vez. E assim tem sido na vida da igreja. Um dia de cada vez. Segundo a boa palavra do Senhor, segundo o seu comando, nós vemos aqui nesta passagem o seu cuidado para conosco, que temos uma fé pequena, insignificante, contudo o nosso Pai nos sustenta. Ele é o nosso Pai Celeste e conhece exatamente todas as suas necessidades e as minhas necessidades. E assim Ele supriu cada uma das nossas dificuldades, nos dando consolo no luto, porque perdemos alguns irmãos e irmãs em Cristo, perdemos vizinhos, amigos, queridos, nos dando alegria e coragem para retornar, mesmo diante de muitas ameaças e alguns com bastante receio e, por que não, medo.
O Senhor tem sustentado esta igreja, tem dado graça através da vida dos irmãos pela fé. A palavra do Senhor permanece a mesma. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, um dia de cada vez. Foi isso que eu disse em março, porque a palavra de Deus nos diz. E é isso que eu digo novamente neste início, ou reinício, quem sabe. Nós estamos perdidos quanto às informações, bombardeados por desejos escusos de diversos meios de comunicação, mas quem sabe estamos vivendo de fato uma segunda onda, onde os hospitais estão mais lotados. Cada dia viveremos com paciência, cuidado, temor, sabedoria e, acima de tudo, confiança. Também disse que, ainda que nós sofrêssemos pelo contágio, nosso coração poderia tranquilizar-se no Senhor. E de fato isso aconteceu. Alguns de nós sofreram bastante, inclusive aqui da igreja, famílias. Nosso coração ficou apertado. Mas aquela mesma palavra dita em março, e dita hoje, e dita ao longo da história por nosso Senhor Jesus Cristo, permanece: no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Atualizando esta mensagem, focalizo um pouco a questão do reino de Deus. Naquelas mensagens eu disse que a pandemia não poderia converter ninguém. Também disse que a pandemia iria purificar a igreja, porque muitos deixariam sim a comunhão do corpo de Cristo, e isso é um fato. Há muitos que já não andam entre nós, porque o Senhor é soberano, mas ao passo que muitos não andam entre nós, que retrocederam, Deus também tem trazido muitos. A igreja tem crescido. E assim o reino de Deus vai ampliando o seu número. E tenho pregado nesses últimos dias a respeito do reino. Passamos o Natal recentemente. O rei nasceu em Belém. Nós estamos vivendo um período de disputa, como sempre foi, mais acentuada, disputas por governos, por impérios, mas nossa vida continua sob os cuidados deste que veste o lírio do campo de maneira mais bela do que um dos maiores reis da história de Israel, Salomão. Portanto, diante deste quadro, acrescento aquela mensagem que nós devemos então olhar para as coisas do céu, do reino, e colocá-las como prioridade, porque os reinos deste mundo passam, a ciência deste mundo passa, as alegrias deste mundo passam, mas a palavra do Senhor permanece, a palavra e o Senhor permanecem o mesmo. E hoje, se eu estou pregando esta mensagem, é para anunciar: viva um dia de cada vez, confiando neste Deus e Cristo Todo-Poderoso. Naquele momento, no Palavra do Dia, eu trouxe 4 aplicações. E eu quero ler com vocês. Nesses dias de crise, teríamos oportunidade de sermos mais devotos e apegados ao Senhor, mais dedicados à oração e não aos bens ou estabilidade do mundo. Exatamente o que eu acabei de dizer. A preocupação somente consigo mesmo, a preocupação com este mundo, sem as bases da fé, cuja esperança é de um reino vindouro, de prosperidade, justiça, harmonia e paz, através de Jesus Cristo. Eu pergunto a você, você tem sido mais devoto, apegado ao Senhor,
dedicado à oração nesta pandemia? Ainda viveremos um tempo debaixo desta sombra? E onde está o teu coração? Onde está o teu Deus? E o texto que nós começamos, o texto que estamos pregando, começa da seguinte maneira, no versículo 24, 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Onde está o teu coração hoje? Às portas de um novo ano, diante de um ano difícil pelo qual nós passamos. Nesses dias de crise, temos oportunidade de sermos mais devotos e apegados ao Senhor, dedicados na oração e não somente aos bens e estabilidade deste mundo. Em segundo, deveríamos priorizar o reino de Deus acima de tudo. E aqui o reino de Deus manifestado através da sua própria vida. Nós tivemos, por exemplo, ao longo desse tempo, uma imersão na internet. Nós temos os trabalhos de quarta-feira, o culto doméstico. Também rogo a Deus que você esteja fazendo o culto doméstico, que nossos queridos irmãos com filhos estejam orando com seus filhos, lendo a Bíblia e falando da salvação em Cristo, porque vocês são responsáveis por anunciar o reino. A igreja, com a escola dominical, supre as lacunas, educa os pais, mas é na família que nós vemos onde está o nosso coração. Se nós priorizamos o reino de Deus, o reino do mundo. Em terceiro lugar, terceira aplicação, que nós deveríamos entregar ao Senhor os nossos familiares. Muitos da nossa igreja pertencem ao grupo de risco. A mãe do nosso presbítero Alessandro, irmã Edna, deu testemunho aqui, pegou a Covid. Eu particularmente fiquei muito preocupado por ela ter muitos problemas de pulmão. Imagino a angústia da família, de outros aqui. Nós deveríamos entregar os nossos familiares, aqueles que amamos ao Senhor, porque a Ele pertencem. Deveríamos deixar nossos pequenos ídolos e confiar totalmente no Senhor. E em quarto lugar, nós deveríamos viver um dia de cada vez, confiando na providência de Deus, confiando de que o pão de cada dia não ia faltar. Nós não deveríamos duvidar e nem se inquietar excessivamente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Nosso coração deveria tranquilizar-se em Jesus Cristo, o Senhor e Deus. E atualmente nós estamos vivendo uma ansiedade, talvez uma ansiedade excessiva na preocupação de uma vacina. Ficamos felizes pelo desenvolvimento da ciência, da técnica. Nos alegramos porque Deus tem dado sabedoria e meios, mas muitos estão preocupados excessivamente, com desconfianças por todos os lados, deixando de confiar no Senhor. O remédio para a ansiedade é descansar em Deus, conhecer a sua pessoa, andar com Ele e descansar. Como você deita e dorme depois de um dia longo de trabalho, você também deve descansar, porque o remédio vem da palavra de Deus. O remédio é produzido pelo Espírito Santo. Digo aqui o remédio para a nossa ansiedade. E que você possa, no ano de 2020, viver esta mesma palavra, ano de 2021, esta mesma palavra, porque esta sombra ainda não passou.
A mensagem é a mesma. Viva um dia de cada vez. Repito a palavra de Deus. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os incrédulos é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Que você possa ser encorajado pela experiência que você teve em 2020 e pela palavra do Senhor como um testemunho fiel para que 2021 possa também viver um dia de cada vez. Que o Senhor te abençoe e te guarde e lhe dê um ótimo ano na presença do Senhor Jesus e na comunhão da igreja, a vocês e a toda a igreja reunida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta noite. Agradecer porque os teus filhos têm sido protegidos e supridos. Porque apesar dos nossos fracassos, fracassamos em confiar em Ti. Os nossos fracassos não mudam o seu caráter. O Senhor continua sendo um Deus providente. Perdoa os meus pecados por desconfiar do Senhor. Perdoa a Tua igreja também. E alivia a nossa ansiedade. Favorece, ó Deus, Teu povo. Dá-nos um bom ano de 2021 na Sua presença, segundo a Sua boa vontade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, queridos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Voltamos aqui para o culto presencial. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal. Se você foi edificado por esta mensagem, compartilhe com alguém do seu relacionamento, com alguém que você ama. Nós estamos na rua Felipe de Moura, número 188, Jardim Vila Carrão. Nossos cultos são às 10 e às 18 horas. Teremos muita alegria em recebê-los conosco. Que a palavra de Deus possa penetrar profundamente no seu coração por obra do Espírito Santo. É uma alegria, uma boa noite, uma boa semana. Até domingo que vem. Um forte abraço. Pra tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, enxergue o coração e até outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho,